Ô Boulos, assim, eu entendo esse movimento de peças que o Lula faz, de aproximar você do povo, é essencial, principalmente no ano eleitoral. Mas eu tenho a percepção que o governo do PT, historicamente falando, dos últimos anos, ele é muito mais próximo do povo quando ele está na oposição. Quando ele está no governo, ele se afasta do povo. Você também tem essa percepção? Eu não tenho, Rodrigo. Eu vou te dizer por quê. Vou te dizer por quê. Cara, é lógico que quando você está na oposição, né, você vai jogar toda a sua força, o seu fogo no movimento social, em organizar, em levar as demandas. É lógico, isso foi a origem do PT lá atrás, né, uma força dos movimentos sociais e tudo mais. Agora, o que é proximidade com o povo? Proximidade com o povo, cara, é você representar as principais pautas do povo. Ou seja, o Lula, cara, tá no 3º mandato, pode ir para um 4º. Qual que é a cabeça que as pessoas têm? O Lula já é, vamos dizer assim, não é uma novidade, né? Pode ir ou vai? Quem vai decidir é o povo. O candidato ele vai ser. E vamos trabalhar para que vá. Se Deus quiser, vai pro 4º e vai fazer um baita 4º mandato. Se depender de mim, vai. Vambora. Agora, qual é a questão? Assim, quando você tá no governo, cara, você tem uma coisa chamada caneta. Então, você tem menos condição, talvez, de fazer o discurso e tal, mas você tem muito mais condição de trazer realização. Tanto é que o Lula, hoje, por que o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro em 22? Vamos olhar número. O Lula perdeu em todos os segmentos de renda para o Bolsonaro. Por que o Lula ganhou a eleição? Porque ele ganhou entre pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Foi o único segmento de renda que ele ganhou. O povo. E por que o povo fez isso? Aí vai vir a direita e falar, porque é voto de cabresto. Sabe por que o povo fez isso? Porque o povo tem essa relação e esse reconhecimento de que esse cara tirou o Brasil do mapa da fome no governo dele, de que esse cara tirou dezenas de milhões de pessoas da extrema pobreza com Bolsa Família e outros programas sociais, de que esse cara tem lado, mesmo sendo presidente, tendo que negociar, porque a vida é dura, mas tem lado, sempre teve, não esqueceu de onde veio, não perdeu o rumo de para onde vai. Olha qual é a pauta do governo hoje, cara. Abre aí os portais e vê. A pauta do governo é aprovar o fim da escala 6x1 até o meio do ano. Eu tenho a reunião semana que vem, junto com o Lula, com a Gleisi e com o Hugo Mota, pra gente tentar construir um calendário. É inegável as conquistas do governo do PT pro povo. Realmente tem até acreditado que o Lula colocou o povo no orçamento do Brasil. O povo não estava no orçamento e o Lula colocou. Mas se esperava muito mais de um partido que se dizia revolucionário na sua criação. A gente está falando com líderes revolucionários aqui. Quantas paralisações você já fez na sua vida? Quantas vezes você já chamou o povo pra rua e falou assim, ó, vamos fazer isso aqui? Chamei. Agora você tá com a caneta na mão. Você que pensa. O Lula é o líder dos sindicalistas. Rodrigão, eu tô com a caneta na mão e fui uma das pessoas que ajudou a mobilizar o ato contra a PEC da blindagem no ano passado, que foi a maior mobilização de rua que a esquerda fez desde 2022. Tô com a caneta na mão e nunca disse para nenhum movimento social, e nem vou dizer, não vá pra rua. Cara, uma coisa é você achar que o governo vai resolver todos os problemas. Você podia botar o Che Guevara de presidente do Brasil hoje. Com o Congresso que nós temos, com a correlação de força na sociedade, não é só no Congresso não, que nós temos, não é? Ou ele ia ter que fazer algum grau de negociação, ou ele ia ser impeachmentado no dia seguinte. Aí ia falar, não, mas ia mobilizar o povo para vir junto. Cara, eu fiz movimento social há 25 anos, eu sei que não é fácil mobilizar povo. Tem muita gente que fala mobilizar o povo com uma boca desse tamanho que nunca botou 10 pessoas na rua. Mobilizar povo é um processo complexo pra caramba. Mas vocês conseguem fazer isso muito bem. Porra! Porque já fizeram muito. Não, Cabeleiro. Já fizeram muito. Não, mas, eu discordo, mas deixa eu só falar uma coisa aqui. E aí depois vamos pra tua discordância. Sim. Só falar uma coisa aqui. Cara, às vezes você faz uma idealização. Assim, o povo trabalhador, o povo da periferia, não é uma coisa só. Ele é diverso. Eu moro aqui no Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Tem vizinho meu bolsonarista, tem vizinho meu que é de esquerda, tem vizinho...
Essas pessoas. Então, você vê lá, pega agora, eleição que eu disputei, um exemplo. Eleição que eu disputei para prefeito, a última. Eu perdi na maior parte dos distritos da periferia de São Paulo. Aí, o que uma turma de uma esquerda de gogó dizia? O Boulos perdeu porque ele precisava ser mais radical. Ele perdeu porque ele foi moderado. Aí você vai lá conversar com essas pessoas que não votaram na gente, que votaram às vezes no Marçal ou no Ricardo Nunes. E essas pessoas, você não sabe por que eu não voto no Boulos? Porque o Boulos é muito radical, o Boulos é invasor. Porque o Boulos não vai conseguir dialogar com o empresário. É esse o pensamento dessas pessoas? Esse é um pensamento de uma parte do povo, não é geral. Mas é o pensamento de uma parte do povo. Você acha que você perdeu por conta disso? Não, eu acho que eu perdi exatamente porque uma parte da sociedade, inclusive dos trabalhadores, não só da classe média também, da elite, mas a elite nós não vamos ganhar. Nunca ganhamos. O cara vive de aluguel e tem medo de invadir a casa? Vou te dar um exemplo concreto. Um exemplo concreto. É foda, nego velho, mas você acha... A vida é dura. A vida é dura. Minha filhinha tá me ligando. Sophie, papai não pode atender agora. Pode, atende ali, pô. Pode, fala com ele aí, tranquilo, senhor. Pode. No final eu ligo. Fica à vontade. Então, vê só. Você tem uma situação... Nós fizemos uma pesquisa Qualis. Você sabe que a pesquisa Qualis é o seguinte. Na eleição, você faz muito para entender como é que o povo tá pensando. Para você poder ver, porra, será que a gente tá indo certo ali e tal? Tamo... rejeição, como é que é isso? Aí chegou no final do primeiro turno aqui, eu, Nunes e Marçal, quase empatados. A gente meteu uma quali. Porque a gente estava crescendo na periferia, eu ganhei no primeiro turno em boa parte dos distritos da periferia, mas menos do que a gente imaginava. A gente falou, porra, dá pra crescer, mas o que tá acontecendo? Tem uma trava aí, nós não estamos subindo, o povo não tá vindo com a gente. Aí fizemos uma quali. Pegamos, porra, a vendedora lá da cidade de Tiradentes, no extremo leste, o cara que é camelô lá no Grajaú, o motoboy lá de Perus, na noroeste, pegamos a manicure, que é lá do Capão Redondo, juntamos esse povo da periferia e a qual é se reunir um monte de gente numa sala, num grupo e fazer perguntas para você entender mais ou menos qual é a média do pensamento daquele grupo. E que pessoas que estavam declarando que iam votar no Nunes ou no Marçal e que eram da periferia. Aí a mediadora do grupo Quali, que é quem conduz, é o mediador, chegava e perguntava para esse grupo. Bom, num dado momento ela perguntou, quem para vocês defende os pobres? Gente que ia votar no Nunes e no Marçal. Falou, o Boulos. Aí ela perguntou, então por que vocês não votam no Boulos? E a resposta unânime foi, porque eu não sou pobre. O Boulos defende o sem-teto, o cara do Bolsa Família, o cara que precisa de esmola do Estado. Eu sou empreendedor. Eu quero, não preciso de nada. Né? Discurso liberal colou. Você tem uma penetração desse discurso da periferia e as pessoas achando que você tem que ser... Se você for mais revolucionário, esse povo vem com a gente. Meu irmão, não. Viva a periferia, vá lá, vá no boteco, vá na igreja, vá no ponto de ônibus, sai falando de blá, 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 né? de socialista de cátedra, qualquer um faz, basta ter boca. Esse discurso liberal ele não tá colando porque o PT afastou do povo? Na minha cabeça é isso. Cara, eu não consigo entender diferente. Veja só, esse discurso liberal, ele pegou numa parcela popular da sociedade, né? No Brasil inteiro e no mundo inteiro. No mundo inteiro, sim. Você acha que a classe operária é da esquerda no resto do mundo? E aí nós vamos chegar e dizer isso é porque o PT se afastou do povo, ou porque a esquerda no mundo inteiro se afastou do povo? É lógico que teve realmente um problema de distanciamento, de redução de trabalho de base, da esquerda se institucionalizando. Isso é real. E eu, como um cara do movimento social, sempre bati de frente com isso. Sempre bati de frente. E até hoje, né? Nesse governo do Brasil na rua, a gente vai lá falar com o povo, mas não só. Participo de assembleia de movimento social nas periferias, como ministro, né? No meu fim de semana sou eu não estou como governo. Então, mas só para concluir esse raciocínio, Rodrigão, vê só, a situação teve, é verdade, uma perda de potência da presença da esquerda no território, porque a esquerda apostou numa tática, vamos disputar o Estado, ganhar a instituição. E aí, você não tem energia infinita.
Você não tem quadros infinitos. Se você vai mais para essa tática, o cara, aquela liderança vira candidato, o cara, e você vai perdendo uma conexão do dia a dia com o território. Isso é real. Isso é real. Agora, você atribuir a isso uma guinada à direita ou a pensamentos liberais, é você não entender a sociedade que a gente vive, cara. Olha isso aqui, olha o tipo de ideologia que chega todos os dias, né? Nós estamos enfrentando, achar que só ter ali a nossa referência lá no território fazendo o trabalho ia fazer com que todo mundo fosse revolucionário na periferia, é não conhecer a periferia. É conhecer a periferia por texto acadêmico. É nunca ter pisado no barro. O Genuíno teve aqui e falou que o PT cuidou da barriga do povo, mas não cuidou da cabeça. E o Mujica falou, e eu concordo com o Genuíno. O Mujica falou uma coisa, inclusive fazendo uma autocrítica, dizendo o seguinte: a gente formou consumidores, porque a gente melhorou o padrão de vida do povo. O povo que não podia consumir um frango estava consumindo, que não podia fazer um churrasco está fazendo, o povo não tinha uma TV de LED, agora tem. A gente tão assim, a gente não, pô, não tá não. Pega o Brasil de 20 anos atrás, antes do Lula. Vai lá falar que não tá não na casa das pessoas. Aí isso é um. Agora, nós não fizemos a disputa de formação cultural. E aí que a extrema-direita ganhou da gente. Aí a extrema-direita conseguiu ter uma vitória também por causa disso aqui. Sim, sim. Porque eles conseguiram mexer e lidar com o algoritmo de forma mais rápida. Eles entenderam o algoritmo da rede de forma mais rápida. A esquerda ainda patina até hoje para conseguir ter uma unidade narrativa nas redes, para conseguir ter uma disputa de engajamento maior na rede.